Morte, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia, e o médico, por vindouro, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por esta razão que morrer
significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra. Ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Na página de hoje, aprendemos com Emmanuel que o fenômeno morte é simplesmente uma transição para um mundo em que estaremos entregues às nossas fixações mentais, ilusórias ou não, a depender da forma de vida que levamos antes do fenômeno da desencarnação. O nobre professor nos explica que o cenário que encontraremos após a morte corresponderá ao estado mental a que nos ajustamos. Por isso, muitas pessoas, da mesma forma que acontece durante o sono, transportam-se para um mundo de imaginação e de alucinações, construído a partir das idealizações mentais e dos hábitos cultivados pelo espírito durante a sua romagem terrena. Ele explica que o nosso estado no plano espiritual será conforme o nosso pensamento, as nossas emanações mentais e verbais que produziram durante toda a nossa existência as vibrações correspondentes aos nossos ideais. Por isso, se quisermos ter paz após a morte, precisamos cultivar desde já um clima de equilíbrio mental, de pacificação, de respeito ao próximo, de caridade e de reforma íntima. Porque é esse quadro mental que determinará a nossa condição, seja num plano espiritual superior, seja numa região de sofrimento infernal. Emmanuel explica que a mente é o espelho da vida, e por isso, na morte, prevalecem as imagens esculpidas por nosso desejo. Os hábitos e desejos cultivados durante a existência permanecem após a desencarnação, porque o pensamento, esse plasma fluídico, substancializa as criações, imprimindo vitalidade e movimento, ainda que temporários. Ele diz que a maioria das pessoas, depois da morte, ficam obcecadas pelos quadros da própria imaginação, aprisionadas a fenômenos alucinatórios. Reflitamos sobre isso, para que no nosso momento de desencarne não estejamos iludidos pelas criações alucinatórias de nossa própria mente, da mesma forma que acontece durante o sono, quando os indivíduos se retiram, mas continuam conectados ao corpo físico, vinculados às sensações primárias. O hábito, portanto, deverá realizar as conquistas do espírito nas lições que se repetem, trabalhando, plasmando os objetivos que compõem os nossos ideais. Da mesma forma que acontece com o estudante que precisa passar pelas séries, pelas carreiras dos bancos escolares, o militar precisa cultuar as instruções dos chefes da estratégia, o médico precisará trabalhar com os especialistas antes de proferir o juramento hipocrático. Da mesma forma que nas escolas de formação, os indivíduos precisam consagrar a dedicação ao estudo, também devemos criar hábitos em relação aos comportamentos que queremos ajustar a nossa mente numa conexão que determinará o nosso futuro espiritual. A morte, portanto, nos confere uma espécie de certidão das experiências repetidas e como nós tomamos as decisões frente a esses desafios.
No momento da desencarnação, o nosso conteúdo mental será exposto e assim desfrutaremos de uma parcela do céu ou ficaremos presos a vibrações negativas e inferiores, resultantes do nosso estado mental e da nossa conduta escolhida. Não fujamos dessa forma à lei do amor e do progresso, renovando-nos e sublimando-nos a cada dia, para que a nossa mente não fique enquistada e a produção dos nossos reflexos sejam em favor do bem comum, abandonando ideias fixas para respirarmos uma realidade de equilíbrio e de paz. Que assim seja.